Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iniciaremos uma série de pré-aulas do terceiro trimestre da Revista de Lições Bíblicas de Adultos da Escola Bíblica Dominical da CPAD. O desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Esta é a revista que nós estaremos estudando neste trimestre. Eu quero aproveitar aqui e mandar o meu abraço aos pastores da cidade de Brasília, no Distrito Federal, onde estive lá por uma semana ministrando a Palavra de Deus. Um grande abraço e obrigado a todos vocês que nos receberam tão bem ali naquele lugar. O título da nossa primeira lição é o que é evangelização. Eu entendo que seja proclamar, falar o Evangelho de Cristo às pessoas. Esse é o tema da lição que nós estaremos discorrendo hoje. O comentário desta revista é do pastor Cláudio Honor de Andrade e nós vamos estar falando então esse trimestre juntamente com o pastor Cláudio Honor de Andrade. O textuário da nossa lição diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e versículo de número 20. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse versículo, que é um versículo de grande importância no assunto a qual nós iremos tratar. Veja bem que Jesus Cristo recebeu todo o poder de Deus. E do Senhor ressuscitado parte então a ordem plenipotenciária, ide, que literalmente no grego quer dizer indo, e isso nós precisamos prestar bastante atenção. Agora, esse envio então não é provisório, não é um envio limitado e transitório, como está em Mateus 10, versículo 1, mas agora é um envio indefinitivo, ilimitado e permanente. Então rompeu-se o estreitamento étnico das sinagogas e abriu-se então a salvação, a comunhão com Deus para todos os povos, raças e culturas. A comunidade de Jesus, que abrange o mundo inteiro, substituiu a velha aliança pela nova aliança, que congrega toda e qualquer pessoa cujo coração creia no Senhor para ser convertido em discípulo. Então, observe bem, Jesus ensinou e demonstrou com a sua própria vida o que significa ser um discípulo do Senhor, quer dizer, obediência a Deus, obedecer a Deus. A tríplice ordem missionária, discipular, batizar e ensinar a discipular. Eu quero até retornar aqui e falar novamente essa tríplice ordem missionária aqui. Discipular, batizar e ensinar a discipular. Ela é emoldurada pela garantia da onipresença de Jesus na alma daquele que crê, quer dizer, o crente. A essência da igreja de Jesus é que o ressuscitado continua vivo e atuante no indivíduo e também na comunidade. Então, esse versículo de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, ele é muito importante e também seria bom que você, caríssimo professor, pudesse explanar um pouquinho mais esse textuário, porque ele vai servir de base para toda esta lição. A verdade prática nos diz assim: evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la.
eu diria da seguinte forma: a igreja precisa dar o devido valor à evangelização, obedecendo a ordem que nos foi conferida de levar as boas novas. Nós não podemos, como igreja de Jesus Cristo, jamais abrir mão dessa responsabilidade, mas devemos atuar com amor e fazer o que Jesus Cristo nos ordenou que fizéssemos. A leitura bíblica em classe dessa lição está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 9 ao versículo de número 20. A introdução nos diz assim, veja bem, cabe à igreja a responsabilidade da evangelização do mundo. Essa evangelização foi iniciada por Jesus Cristo e passada aos discípulos e chegou até nós, e nós precisamos dar continuidade nessa evangelização. Nós não podemos, quanto igreja de Jesus Cristo, simplesmente ignorar a grande comissão imposta por nosso Senhor Jesus. Então veja bem, é uma imposição. Sendo uma imposição, nós não temos escolha. A única escolha que nós podemos fazer é obedecer, é o sim, é responder positivamente. Então nós precisamos abraçar essa causa e fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Nós devemos assumir então a responsabilidade de evangelizar, discipular e integrar o novo convertido no corpo de Cristo, de tal forma que ele torne-se também um evangelizador e também um discipulador. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Esse primeiro tópico vai tratar a respeito de evangelismo e evangelização. São os dois subtópicos também que nós iremos comentar. O comentarista da nossa lição, ele faz uma distinção entre evangelismo e evangelização. Mas na verdade os dois termos estão corretos e nós não devemos estar também apegados a esses termos. Nós precisamos levar as duas situações, os dois termos, a sério e trabalhar juntos com esses ensinamentos, tanto do evangelismo quanto da evangelização, e fazer a obra do Senhor. Nós que conhecemos os fundamentos bíblicos, então precisamos colocar em prática a ordem de Jesus Cristo. Nós não devemos ser apáticos, não devemos estar parados, estacionados. A ordem é evangelizar, e eu e você precisamos obedecer esse ir de Jesus e fazer o que ele nos ordenou. O que nós observamos nos dias odiernos, nos dias de hoje, é que muitas igrejas não saem da teoria, vivem sempre na teoria, sempre fazendo cursos e mais cursos, fazendo seminários sobre evangelismo, sobre métodos de evangelizar, mas permanecem sempre nessa teoria. Os seus líderes continuam sempre a dizer que os seus liderados ainda não estão preparados para sair a evangelizar. Ou eles dizem, são muito jovens e imaturos, ou então dizem, estão velhos para executar a tarefa. Com isso, ficam todos dentro da igreja, criando problemas. Observe bem, existe aí muitas denominações, muitas igrejas, até mesmo igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, em que os seus líderes, eles ficam apegados, em si mesmados, preocupados somente com a sua igreja, com o seu local, e não saem fora, e não saem a obedecer o ídolo de Jesus Cristo. Existe a visão de alguns desses líderes, que diz, não, aqui nós já temos gente suficiente, temos gente demais na igreja, o que importa é qualidade e não quantidade. Tudo isso não passa de mera desculpa para não evangelizar, para não obedecer o ídolo de Jesus. Bom seria que todas nossas igrejas tivessem quantidade e tivessem também qualidade. E é isso que nós precisamos buscar. A igreja precisa se comprometer com a evangelização da humanidade. É um compromisso da igreja, não podemos abrir mão disso. Então essa igreja, ela não deve simplesmente, como alguns estão fazendo, abrir as portas e aguardar que aqueles que quiserem a salvação,
que venham. Então alguns deixam a igreja aberta, esperando então que venham. Jesus não ficou esperando, mas ele ia de aldeia em busca dos perdidos, e a eles anunciava o evangelho. E é isso que eu e você precisamos fazer. Também não devemos ficar apegado se o certo é evangelismo, se o certo é evangelização. O que eu e você devemos fazer, sem perca de tempo, é levar o evangelho a toda a criatura, utilizando todos os meios que tivermos à nossa disposição. Todos os meios que estiver à nossa disposição, nós precisamos utilizar para evangelizar. Sabemos que nos foi imposta uma obrigação e nós precisamos obedecer. O Brasil é um país com dimensões continentais. Cada região ou cidade tem as suas particularidades e precisa ser utilizado um método que melhor se aplica a cada uma delas. Então observe bem, hoje nós temos o recurso da mídia, que é muito importante, muito interessante e pode ser muito bem utilizado. Agora, vamos observar se na nossa região, se a nossa igreja comporta esse método, ou então nós iremos para um outro método que se aplica melhor, que dará mais resultado na nossa região. Então nós precisamos prestar atenção nisso, mas a bem da verdade, o que eu e você precisamos estar atento é que nós precisamos fazer, obedecer o ir de Jesus Cristo. O importante, eu volto a dizer, é fazer, é estar pronto, é evangelizar. O segundo tópico da nossa lição vai falar por que temos de evangelizar. Por que nós temos de evangelizar? Então está aí subdividido em 4 subtópicos, que diz assim: é um mandamento de Jesus em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a maior expressão de amor da igreja. Em terceiro lugar, o mundo jaz no maligno. E em quarto lugar, porque Jesus em breve virá. Então Jesus Cristo nos deu uma ordem e nós não temos escolha, é obedecer ou obedecer. É isso que nós precisamos fazer. Todo aquele que se diz cristão, discípulo de Cristo, tem a obrigação de evangelizar. Isto não está sob responsabilidade da equipe de evangelização da nossa igreja. Infelizmente, em alguns lugares, nós vemos pessoas com esse tipo de comentário. Não, na nossa igreja existe uma boa equipe de evangelização, já tem a liderança, são várias pessoas, uma equipe muito boa, mas a bem da verdade, eu e você precisamos entender que a responsabilidade é de toda a igreja, de cada cristão. Então não devemos colocar a responsabilidade num departamento que existe em nossa igreja. Não, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Então, caríssimo professor, você precisa conversar abertamente essa questão com os seus alunos, fazê-los entender que eles, quanto alunos da escola dominical, precisam ser evangelizadores, precisam convidar pessoas para virem para a escola bíblica dominical. É uma maneira de evangelizar. Então, tanto professores quanto alunos têm a responsabilidade de evangelizar. Mas nós vemos muito falar também a questão de que sempre existe oposição ao evangelho. As pessoas estão dizendo, é uma realidade. Mas como os apóstolos, eu e você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e sair a pregar o Evangelho de Cristo com ousadia. Então, oposição sempre houve e sempre vai existir oposição. Uma igreja que evangeliza, ela está demonstrando o seu amor para com os perdidos. Isto é, colocando em prática o amor de Cristo que está em suas vidas. Uma vez que eu estou evangelizando, eu estou demonstrando o amor que Cristo tem por mim. E desta forma, esse amor de Cristo que vive em mim, eu estou agora evangelizando e demonstrando isso na prática. Agora, o fato de haverem escândalos não deve servir de desculpa para não falarmos do amor de Jesus.
Então, muitas pessoas estão dizendo, mas tantos escândalos que nós estamos vendo, e alguns dizem, fica muito difícil, está muito difícil evangelizar por quanto esses escândalos, porque a igreja está sem credibilidade. São desculpas para não fazer a obra de Deus, para não evangelizar. Agora eu pergunto, qual igreja que está sem credibilidade? A igreja quanto instituição religiosa, ou a igreja de Cristo, organismo vivo? Esta nunca estará desacreditada. A igreja quanto organismo vivo, nós podemos pregar esse evangelho sempre, sempre haverá ouvintes para esse evangelho. O que acontece é que o evangelho genuíno de Cristo, hoje, muitas vezes, ele está como que as pessoas deixaram de lado. Porque existem outras maneiras de pregar, outras maneiras de falar, e o evangelho meio que está banalizado para muitos pregadores e ensinadores. O que nós precisamos entender é que o evangelho genuíno de Jesus Cristo sempre produzirá mudança em seus ouvintes, sempre alcançará estes corações e esses ouvidos atentos, e eles atenderão ao chamado deste evangelho. Somente o evangelho de Jesus tem poder para libertar os cativos que estão perambulando pelo mundo, pelas ruas das nossas cidades. E nós somos os responsáveis por levar este evangelho a cada uma dessas pessoas. Então, banalizaram o evangelho, essa que é uma grande verdade. E eu e você precisamos entender isso e fugir dessa situação e voltarmos ao evangelho genuíno de Jesus Cristo. Satanás, o adversário de todos nós, ele com as suas artimanhas tem aprisionado milhares de pessoas dentro e fora dos templos, dentro e fora das igrejas, e não poucos destes estão sendo aprisionados por ensinamentos heréticos. Eu e você, nós precisamos estar atentos a essas questões e não deixar que isso venha nos envolver, mas estejamos preparados dia após dia a falar do amor de Jesus Cristo. O papel da igreja relevante é mudar a trajetória destas vidas através da palavra de Deus. Vidas que precisam ser encontradas através do evangelho. E somente uma igreja é relevante no seu local, onde ela está inserida, poderá trazer modificação, poderá mudar o seu entorno, mudar o seu local. A igreja de Cristo, onde ela está, ela provoca mudanças na sociedade. Se ela não está provocando mudanças, é porque ela certamente não é uma igreja relevante no local onde ela está. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Isso é uma grande verdade e nós temos ouvido isso diariamente. E nós precisamos utilizar todos os meios para propagar o evangelho, remindo desta forma o tempo, utilizando bem o nosso tempo e pregar o evangelho a toda a criatura. Nós sabemos que Cristo está voltando, e se nós não obedecermos a sua ordem de evangelizar, nós estaremos sendo negligentes quanto à ordem de Cristo. E se nós estamos sendo negligentes quanto à ordem de Cristo, nós estamos pecando. Nada pode nos impedir de ganhar almas para o reino de Deus. Então nós precisamos a cada dia estarmos preparados. Nós precisamos a cada dia estarmos preocupados em fazer o melhor para o reino de Deus. Então, toda a igreja precisa estar em unidade e unida nesse empenho de levar o evangelho, de evangelizar todos quantos estiverem, não só à volta, não só no nosso país, na nossa cidade, mas em todos os cantos do mundo. O terceiro tópico da nossa lição, ele vai nos falar o seguinte, vai falar como evangelizar. Esse é um tema muito falado, muito comentado já há muitos anos. Eu trabalhei muitos anos na área de evangelismo, cuidando
de equipes de evangelismo, e isso já se comentava há muitos anos atrás. Como evangelizar? Vamos aos subtópicos que nos diz assim: evangelização pessoal, evangelização coletiva, evangelismo nacional e evangelização transcultural ou evangelismo transcultural. Veja bem, Jesus Cristo nos deixou exemplo de todos os tipos de evangelização. Jesus trabalhou em todas essas áreas e desempenhou muito bem o papel, porque foi o evangelista por excelência. Nós vemos o texto de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, nos fala que devemos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria ou Samária, como queira, e até aos confins da terra. Esta passagem bíblica, ela é um esboço do livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Esse é o esboço do livro de Atos dos Apóstolos. Nós devemos entender esta passagem bíblica como tanto quanto. O que isto quer dizer? Isto é um trabalho simultâneo. Deve ser feito em todos os lugares ao mesmo tempo. O que nós vemos muitas pessoas dizer é que precisamos primeiro cuidar da nossa igreja, cuidar do nosso bairro, depois cuidar da cidade, e depois cuidar do estado, e depois avançar para o país, para depois irmos aos outros países, sairmos além fronteiras. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada está ensinando e está dizendo. Atos 1:8 diz que nós precisamos fazer simultaneamente. Fazemos evangelização no nosso bairro, enquanto já estamos trabalhando em nossa cidade, enquanto já estamos avançando para outros estados, enquanto já estamos indo para outros países e alcançando vários lugares do planeta Terra. É isso que eu e você precisamos entender, que nós precisamos fazer esse trabalho de maneira ampla. Não simplesmente ficarmos apegados somente em nosso bairro, onde a nossa igreja local está inserida. É muito bom, começamos por ali, mas não podemos parar. E o trabalho que nos é ordenado em Atos 1:8 é que ele seja um trabalho simultâneo. Não podemos fazer um e depois fazer o outro, como algumas pessoas fazem entender. Não é isso que a palavra de Deus nos está dizendo. Sendo assim, então, nós precisamos evangelizar pessoalmente, fazermos evangelismo de massa, são cruzadas evangelísticas, não é? Evangelizar também o país, que seria a missão nacional, e alcançarmos outros países, missão transcultural. Nós já estudamos um pouco dessa fala, desses ensinos, no nosso trimestre passado, e voltamos agora a falar alguma coisa sobre ele, enfocando e fortalecendo um pouco mais o assunto. Há algum tempo, então, entendia-se que evangelizar como entregar folhetos simplesmente. Não que não seja bom entregar folhetos. Eu sei de várias pessoas que aceitaram a Cristo através de um folheto que receberam no banco de uma praça. Mas evangelizar, fazer discípulo, vai muito mais além. Nós precisamos dispor tempo nesse trabalho, nós precisamos investir nesse trabalho, nós precisamos capacitar pessoas para esse trabalho, nós precisamos destinar recursos para esse trabalho. Então o que nós vemos hoje é que tudo tem importância na igreja, e parece que a evangelização e missões vão ficando sempre em segundo plano. Outra questão que nós precisamos observar hoje, que evangelismo em massa hoje se resume em shows gospel, com cantores de renome, que na maioria das vezes não trazem resultado concreto nenhum, e ainda muitas vezes produzem problemas para a igreja local. Veja bem, não estou dizendo que sou contra
a esses grandes eventos com cantores gospels, tal. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos atentar mais para o evangelismo em si mesmo, que o show gospel vai trazer muitas pessoas, mas o resultado concreto, a ministração da palavra de Deus para a transformação de vidas, muitas vezes não alcança, não é falado desta forma, e aí o gospel fica somente no gospel, e as pessoas gostam de ir, mas acabam por não aceitar a Cristo como seu Salvador, não tendo desta forma as suas vidas mudadas, transformadas, e na maioria das vezes, esses grandes eventos que mais servem para enaltecer o nome da denominação do que para levar o Evangelho de Cristo aos perdidos, não alcança as pessoas, o Evangelho não transforma, não muda essas pessoas. Eu e você, nós devemos rever o nosso conceito sobre evangelização, sair da teoria e partirmos para a prática. O Evangelho que pregamos hoje é mais de acomodação, é um Evangelho para falar mais o que as pessoas estão querendo ouvir, do que um evangelho de confrontação com o pecado, mais para oferecer bênção e prosperidade material do que conversão e mudança de vida. Observe bem, o evangelho de Jesus Cristo, ele requer renúncia, ele requer mudança de vida. Então o que nós observamos hoje, um evangelho aí que andam pregando uma teologia fácil, e as pessoas aceitam e continuam sempre da mesma forma, e continuando da mesma forma, essas conversões não são genuínas, esses seguidores são apenas seguidores superficiais, que não assumirão compromisso com a evangelização, por não ter uma experiência real com Cristo. Então observe bem, somente uma pessoa que tem experiência real com Deus, experiência de salvação, experiência de transformação de vida, terá como chegar a alguém e testemunhar e evangelizar outra pessoa. Então nós precisamos retornar, quanto cristãos salvos por Cristo, retornar ao Evangelho genuíno de Jesus Cristo, a palavra de Deus, pregarmos o Evangelho com graça e com autoridade, para vermos pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Então muitas vezes nós temos visto falar de evangelização, não passa de shows, que não alcança praticamente ninguém. As pessoas vão, assistem e voltam para suas casas sem definir-se por Cristo, sem aceitar a Cristo, permanecendo então da mesma maneira quando foram. Essa é a preocupação, e eu penso que o pastor Cláudio Honor de Andrade, ao fazer esse comentário sobre evangelização, ele está querendo nos levar à prática, e não simplesmente um comentário teórico. Não, isso não serve, teoria não serve. Evangelização é prática, é sair às ruas, é falar do Evangelho. Quando Jesus Cristo ensinou, ele já separou os seus discípulos 2 em 2, enviou-os a evangelizar, a falar do Evangelho. Então eu e você, quanto professores de escola bíblica dominical, eu e você, quanto pastores, eu e você, quanto crentes em Cristo Jesus, precisamos assumir esse compromisso e falar o Evangelho, confrontar o pecado e levar as pessoas a Cristo, a ter um encontro real com Jesus Cristo. Passando então para a conclusão dessa nossa pré-aula, eu quero vos dizer que a missão de evangelizar foi entregue à igreja, e eu e você, nós precisamos realizar esse trabalho com responsabilidade, pois muitos estão morrendo sem a salvação por causa da nossa negligência em não pregar o Evangelho. Eu quero conclamá-lo a pegar
a sua Bíblia Sagrada e sair a evangelizar, falar o Evangelho de Cristo, levar a palavra de Jesus àqueles que não conhecem, encontrar nos valados, onde quer que sejam, pessoas que precisam aceitar a Cristo como seu Salvador. Que Deus te abençoe, que você possa entender e levar pessoas a entender a necessidade de evangelizar, de cumprir o ID de Jesus Cristo. Que Deus seja contigo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da CPAD. E eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você para estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.